Olá, o Análise Direta de hoje, como sempre, é muito especial, mas o nosso convidado de hoje tem uma história exemplar. Você vai conhecer uma pessoa que sobreviveu ao massacre do Carandiru, que venceu tudo aquilo que muita gente talvez não pudesse imaginar que se enfrenta dentro de um presídio e que hoje é o fundador de um instituto que leva a paz, a mensagem de paz a muita gente que trata da recuperação de ex-presidiários. Um trabalho muito bonito. Eu tenho a alegria de receber aqui o Edivaldo Godoy, que é educador social. Edivaldo, muito obrigado por nos atender. Tenho certeza que através do seu exemplo de vida, muita gente vai aprender muita coisa e vai seguir passos tão importantes como o seu. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui, nesse programa que com certeza é líder de audiência nesse horário, e poder falar com as pessoas sobre aquilo que a gente passou, que a gente viveu naquela ocasião, né? Que foi uma forma de Deus mostrar que tinha um plano na minha vida, né? Então, a gente serviu como um alerta, né? Uma experiência. Muito bem, Edivaldo. Olha, a gente vai mostrar para você daqui a alguns segundos uma matéria que conta um pouquinho do que o Edivaldo enfrentou. Depois a gente vai conversar muito com ele. Mas antes dessa matéria eu quero relatar para você alguns dados importantes para você entender o que é esse mundo dos presídios, o que é o mundo carcerário no Brasil. Só para você ter uma ideia, são mais de 500 mil presos no nosso país. O Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo e um déficit absurdo de vagas. Faltam mais de 200 mil vagas. Quer dizer, o Brasil carece, na verdade, de uma infraestrutura para cuidar dessas pessoas. E muito tardiamente, não é isso, Edivaldo, se percebeu a necessidade de recuperar as pessoas que estão no presídio. Porque até então era aquela coisa, trancar, guardar, tirar de circulação, mas não recuperar. Como é que você vê essa questão no Brasil hoje, antes da gente assistir a tua matéria? Uma coisa que você mencionou era justamente isso, no fato de que no passado a visão que se tinha era de encarcerar, né, punir e depois acontecia o que tivesse que acontecer. Não havia um trabalho, não havia uma política de assistência, de projetos, né, para que essa população pudesse retornar à sociedade e ser útil, né, não voltar sendo pior do que entrou, né? Exatamente. Não é para fazer escola lá dentro. Exatamente. Né? A residência nossa era uma das maiores do mundo. E ainda hoje a gente ainda tem muito desse problema. A gente sofre muito com essa questão ainda porque as autoridades elas não entendem, elas não reconhecem que esse problema é que ocasiona a violência na sociedade, né? Porque você coloca um pequeno marginal na prisão hoje, alguns anos depois é um grande marginal, né? Ele se formou, né? Ele se preparou lá dentro, porque o ambiente ainda é muito muito criminal, ele é muito forte, não há trabalho, não há laboraterapia, não há nada lá dentro. Em algumas prisões aí é que existe algum trabalho, né, que a gente tem mostrado para o governo que é importante, então a gente tem conseguido alertar as autoridades nesse sentido. Mas é muito pequeno ainda. Então eu penso que se continuar do jeito que está, a violência, a tendência é aumentar cada vez mais. Porque ela é fruto até, inclusive, do sistema prisional. Muito bem, Edivaldo. Vamos assistir a matéria então para saber um pouco melhor daquilo que você enfrentou lá no Carandiru e já já a gente volta a conversar com ele. Vamos lá. Quando chegava o bonde, então os presos recebiam de maneira, sabe, esquisita, porque ficava aquela gritaria, né? A chegada aqui sempre era muito difícil, né? Porque era um outro mundo aqui, né? Aqui todo mundo tinha medo daqui, né? Este homem é um dos sobreviventes do Carandiru. De rosto tranquilo e voz serena, hoje ele relembra o passado. Acusado de roubo a banco, ficou preso por 14 anos na maior penitenciária da América Latina. Ele estava no pavilhão 9 quando cerca de 360 homens da Polícia Militar invadiram um complexo prisional. Eu era liderança, né? Eu era chefe de quadrilha. Então, o governador autorizou a entrada do choque. Só que, além do choque, veio rota, veio todo mundo que ia dar tiro, né? Não havia assim, ninguém com revólver, ninguém com arma letal. O que havia eram facas, mas quando o choque entrou, o choque mandou que
que ele dominou, ele mandou jogar, as armas já foram jogadas, era o que acontecia. Então, como faltou comando, faltou autoridade, os policiais saíram fazendo aquilo que achavam melhor que ser feito. O que é melhor fazer? É matar. Para quem via a penitenciária do Carandiru do lado de fora, talvez imaginava o que acontecia lá dentro. Edivaldo testemunhou a morte de muitas pessoas, inclusive de amigos. Aqui no Carandiru não se dormia, né? Que era olho vivo e faro fino, chamava, né? Em pé sem cair, deitado sem dormir. Por quê? Se você dormisse muito na cadeia, como diz aqui, você não via Deus passar, né? Você podia ver o diabo, mas Deus não. Porque podia acontecer qualquer coisa, uma rebelião, podia acontecer uma briga, uma guerra entre presos. E né, você podia morrer de bobeira. A cadeia, quando estava muito calma, era um perigo, era o contrário, né? Quando ela estava agitada, não acontecia nada. Quando ela estava muito calma, de repente ela virava. A coisa se transformava. Por este corredor passavam os guardas da Polícia Militar que dia e noite vigiavam pouco mais de 80 mil detentos. A muralha, hoje patrimônio histórico, deixou de ser um local de sentinela para ser mais um muro do Parque da Juventude. Após a demolição do Carandiru em 2002, o governo do estado de São Paulo resolveu construir um parque no local. As vigas do pavilhão 2 do complexo penitenciário do Carandiru foram mantidas. Uma passarela de madeira foi erguida para preservar a vegetação. Porque a população já pedia isso ao governador, que fizesse aqui um parque, por tudo que aconteceu em volta disso, né? Então aqui no centro de Santana não tinha esse espaço para a população. Passeando pelo Parque da Juventude, o ex-detento de 50 anos relembra onde ficavam os pavilhões do Carandiru. Aqui a gente está vendo o que restou da muralha externa do pavilhão 9. Esse pavilhão era o mais violento de todos, foi onde aconteceu a rebelião. E indo para cá, nós estamos aqui diante da muralha que separava o pavilhão 8, cortar o chão, fazer o tatu, até chegar no riozinho. E chegando no riozinho dava para ir embora. Uma vez foi 60 fugindo daí. Iam nadando? Não, saía e já caía na Zaquinac ali e já ia embora. Aí já saía assaltando o carro e foram embora, né? Foram uma parte, a polícia veio, matou alguns, foi uma situação terrível que aconteceu aí. 20 anos depois do massacre do Carandiru, nenhum agente público foi punido. O comandante da operação Ubiratã Guimarães, condenado por coautoria nas mortes, foi assassinado em 2006. Não há provas de que Ubiratã teria sido assassinado por causa do massacre. Pouco mais de 58 famílias foram indenizadas pelo Estado. A Justiça de São Paulo decidiu que 28 dos policiais militares acusados por matar os 111 presos no pavilhão 9 do Carandiru vão a júri popular no dia 28 de janeiro de 2013. Edivaldo, o ex-detento, tem uma certeza. Hoje ele pode caminhar tranquilamente pelo local que antes não trazia paz para ele. Muito bem, eu fico imaginando, Edivaldo, quando você assiste essa matéria, é claro que a gente vai abordar um pouquinho da vida, de como tudo começou, como ele foi parar no Carandiru, mas assistindo isso, como é que você se sentiu entrando ali naquele espaço, depois de tanta coisa que você passou ali dentro, depois de ter visto o massacre, ter sobrevivido a ele? Qual foi teu sentimento, tua reação nesse espaço que agora é um parque? Olha, eu fiquei muito feliz em poder contemplar aquilo ali, né? Saber que hoje é um espaço onde a juventude, as crianças, as famílias, né? Enfim, toda a população daquela região de São Paulo pode ir ali e desfrutar de todas aquelas coisas boas que existem ali. Porque uma coisa que eu aprendi é que não é o local, a terra, é as pessoas que estão ali, né? Você vê que antes era um local de morte, um local de sofrimento, né? Quando era o Carandiru.
onde morreram centenas e milhares de pessoas durante todos aqueles anos que existiu, e hoje é aquela coisa bonita, né? Coisa bacana ali, que as pessoas, que uma grande maioria nem eram nascidos naquela época, mas estão ali hoje desfrutando, né? Felizes ali da vida. Eu fiquei muito emocionado, muito, sabe, com uma satisfação muito grande. Eu agradeci a Deus ali por aquilo que estava acontecendo, porque foi uma mudança, né? Uma troca assim, muito radical, né? De uma coisa ruim para uma coisa benéfico, né? Benéfica, uma coisa bonita, uma coisa que... Eu voltei lá depois, inclusive depois da matéria, para contemplar mais uma vez, né? Aquela coisa que é ali, e as pessoas também, convido as pessoas que puderem um dia estarem ali e fazer assim, a comparação, né? Aliás, eu queria aproveitar também que a gente acabou de assistir esse vídeo, e algo que mexeu muito comigo nesse momento foi assistir a implosão. Você chegou a ver pessoalmente essa implosão? Você esteve lá no dia? Eu estive lá a convite do governador Alckmin, né, que era o governador na época, inclusive, da implosão. Foi na outra gestão dele, E como é que foi para você assistir pessoalmente a implosão de um local de tanta, sei lá se podemos dizer dessa maneira, mas onde houve tanta desgraça, não é? Reunida naquele espaço, a gente vê as imagens aí. Como é que foi para você assistir isso? Qual foi o sentimento que você teve naquele momento? Foi uma coisa assim muito importante, porque foi justamente no dia do meu aniversário. No dia do seu aniversário? 8 de dezembro. Foi o dia da implosão. E foi como um presente de aniversário que eu ganhei. Podia para as pessoas serem um monte de coisa, mas para mim, em particular, era como um presente de Deus, assim, sabe? Olha, tá vendo aqui um lugar onde você viu tanta coisa, onde você sofreu e hoje está sendo destruído, né, para nunca mais existir, né? Uma coisa tão maléfica como aquilo lá. Então, para mim, foi assim um presente. Eu fui convidado pelo governador, pela assessoria dele, né, no Palácio Bandeirantes na época, que eles sabiam da história. Inclusive, o coronel Biratã também estava lá no dia, a gente conversou, né, a gente se falou, porque eu não guardo rancor, não guardo ódio de ninguém, porque isso, né, não leva a nada. E a gente se falou sobre a questão que houve. Ele não era tão culpado como, né? Só o único culpado, porque ele era um dos comandantes, né? Claro. Havia outros coronéis, havia outros capitães, outros oficiais ali. O que aconteceu foi que perderam a autoridade, mas um dia a gente conversando, ele inclusive falou sobre essa questão, mas para mim foi muito bom contemplar aquela destruição ali, aquela implosão que acabou com aquela coisa ruim que havia ali no centro de São Paulo. Para mim, eu fiquei muito feliz. Muito bem. Olha, Edivaldo, a gente vai para o intervalinho daqui a pouquinho, então você que está assistindo a gente, não saia daí, a gente volta para continuar falando e agora a gente vai entrar então um pouco na história do Edivaldo, falando um pouquinho de tudo que aconteceu antes, durante o momento todo que ele passou ali, os momentos, né, os anos em que ele esteve no Carandiru e o que aconteceu depois. Não saia daí, o Análise Direta volta já. A Análise Direta está de volta, recebendo hoje o Edivaldo Godoy, que é um dos fundadores do Instituto Sou da Paz, um movimento que visa a recuperação aí de ex-presidiários, algo muito importante e que é pouco valorizado no Brasil. E a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Agora o Edivaldo tem uma história muito interessante. Órfão de mãe, ele foi criado basicamente pela avó, porque o pai tinha problemas com bebida alcoólica, não é isso? E muito cedo ele deixou a cidade de Catanduva, no interior de São Paulo, onde ele nasceu, e veio para São Paulo para se aventurar. Aqui em São Paulo, como acontece com muita gente, teve dificuldades, acabou se envolvendo com pessoas erradas e aí foi que tudo começou, acabou se enveredando pelo mundo do crime. Edivaldo foi preso e fugiu 14 vezes da FEBEM, é isso mesmo, Edivaldo? 14 fugas só da FEBEM? 14 vezes da FEBEM. Como é que você fugiu? Como é que era isso? Chegou uma época em que eu chegava, assim, os monitores, os guardas já sabiam, já falavam, será que ele vai ficar uma semana? Será que ele vai ficar 15 dias, né? Porque eu já procurava um meio de cair fora dali, de fugir, né? Porque eu tinha aquela ânsia de voltar para a rua e voltar para o crime, né? Então, eu não costumava ficar muito tempo não na FEBEM. Uma parte dos garotos ali queriam fazer rebelião, queriam fazer uma série de coisas, mas o meu objetivo sempre era chegar e rapidamente cair fora dali. Porque a FEBEM, na época, e hoje está um pouco melhor, né? Parece que hoje, com esse conceito de Fundação Casa, algumas coisas mudaram um pouco, mas ainda assim... Inclusive, eu sou conselheiro da Fundação Casa. Que bom, que legal. A gente participa da gestão,
com muita alegria, né, de poder participar da reabilitação daquela garotada. Então a gente consegue passar aquilo que a gente aprendeu, né, que a gente viveu, e tem sido muito positivo, tem um resultado muito bom. O que ocorreu naquela época é que eu já tinha uma tendência para não para o mal, mas para coisa ruim, né? Eu já tinha então eu queria dar um jeito, fazer uma forma de poder nada me prender, né? Aliás, a história do Edivaldo, quando ele veio de Catanduva, é muito curiosa, porque você disse para alguém, pediu dinheiro para pegar o trem, para vir de lá, não é isso? E disse para a pessoa que você ia visitar a tua mãe, e aí meio que já foi uma coisa bloqueada, logo de cara. Então, por isso que eu estou dizendo, era uma vida de mentira, né? Uma vida de erros, de coisas. Já desde pequeno já tinha aquela tendência, aquela coisa porque eu fui criado sem mãe, a minha avó era uma senhora já de idade, eu fui criado nas ruas, eu estava nas ruas lá em Catanduva, vim para São Paulo através desse artifício, e aqui já comecei também a me envolver, né? Se bem que lá era uma coisa que era totalmente diferente, lá era uma coisa simples, pequena, né? E aqui o crime já estava já bem adiantado. Então, engraçado que eu não sabia, não tinha o conhecimento da cidade, mas eu tinha uma coisa que era muito importante, foi importante na minha vida e tem sido importante até hoje, é que eu tinha um espírito de liderança, né? De chefe. Eu nunca gostei de ser mandado, eu gostava de mandar. Então, pode ser até um defeito, né? Mas faz parte da minha natureza. Então, eu comecei a pequenos delitos, a coisas simples, e aí comecei a liderar a molecada. Né? Você que reunia o pessoal e falava, vamos roubar não sei o quê. Era você que coordenava isso. Exato. Aí, os moleques, as meninas que fugiam da FEBEM, vinham para onde eu estava, né? Porque eu não deixava faltar comida, a gente se organizava, né? Entendi. A gente não ficava num lugar onde a polícia podia nos prender, que nem o viaduto Minhocão aqui. Antes, a gente entrava num lugar do viaduto e saía no outro, né? Na Santa Cecília, a gente saía aqui embaixo, por dentro do viaduto. E dá para andar por dentro do viaduto. Entendi. A caixa dele. E era essa forma que vocês tinham para se locomover e praticar os delitos. Agora, Edivaldo, o que te levava a fazer isso nesse momento? Era a possibilidade de uma vida fácil, de ganhar dinheiro de uma forma rápida e fácil? Olha, eu tinha um ditado que eu usava muito. Eu não sei se era correto ou não. Até hoje eu não parei para analisar, porque ele me serviu naquela época. Que dizia assim, a necessidade obriga a capacidade. Então, eu tinha uma necessidade de comer, de ter um local, de fazer aquilo que eu achava que devia fazer. E tinha capacidade para realizar isso. Então, eu juntava as duas coisas. Eu, sem dúvida que era uma coisa muito errada, era uma vida errada. Claro. Tanto é que hoje eu sou um cidadão, tenho uma vida normal e luto, né? Meu trabalho é justamente para que as pessoas possam se conscientizar disso. Mas naquela época eu achava que isso era natural, acho que era normal, porque eu não tinha um parâmetro, né? Eu não tinha ninguém que pudesse me aconselhar, eu não tinha família, eu não tinha ninguém que pudesse me dar uma vida diferente, né? Uma noção da vida diferente. Então, para mim, aquilo lá era aquilo que eu sabia fazer, aquilo que eu sabia, era o mundo meu, né? Era o meu mundo, o submundo do crime, era aquilo que eu sabia viver. E isso foi até... no Carandiru, depois de muitos anos ainda, eu tinha uma noção, uma visão criminal, né? Eu era um criminoso, eu era um delinquente, um marginal. Então eu vivia como marginal, pensava como marginal, e para mim era natural isso daí. Agora, Edivaldo, o menor infrator, né, o menor de idade, na verdade, de um modo geral no país, tem uma vantagem que é quando ele completa 18 anos, quando ele passa a maioridade, a ficha criminal, digamos dessa maneira, é zerada, morre. Tudo que ele praticou antes disso acaba. Você passou por isso, completou 18 anos e mesmo assim depois, então, prosseguiu até que foi parar no Carandiru. O que aconteceu nesse momento em que você passou a maioridade, em que você tinha possibilidade, de repente, de mudar de vida? Por que você decidiu continuar e em que momento que você foi, então, para o Carandiru? Como é que foi essa mudança de fase para você? No meu caso, não houve essa possibilidade assim, de analisar quando eu tenho 16, 17, 18... Não, porque eu acho que a maioria não para pensar nesse momento. Não né? havia condições de parar, porque primeiro é que eu estava sempre fugido da polícia. Estava sempre corrido, escondido. Então, eu não tinha muito assim
noção de uma vida normal, assim, olha, meu aniversário, que nem hoje eu comemoro, se bem que depois de uma certa idade você não é bom nem comemorar, né? Mas você lembra o aniversário, não comemora. Mas eu já tenho uma noção, tenho o aniversário do meu filho, né? Das pessoas que estão em volta, né? Dos meus amigos, então hoje a gente tem uma noção concreta do que é, a importância que tem essas datas, essas coisas. Mas naquela época não, era assim, eu estou livre, né? Eu vou roubar, vou fazer... E era uma vida assim louca, era uma sequência maluca. E isso fez com que eu passasse maior de 18 anos e continuasse fazendo aquilo que eu fazia, que eu sabia fazer. Depois a coisa começou a ficar pior, porque até então a gente praticava delitos simples, comum, como aqui no caso era roubo de turista, né? A gente roubava turista aqui no centro de São Paulo, os gringos, né? A gente roubava, assaltava. A gente roubava no cavalo doido, que chamava, né? Que era pegar, tomar e sair correndo, né? Era trombadão, que era trombadinha. As pessoas da época lembram que era o trombadinho, chamado trombadinha. E com as indas e vindas da FEBEM... Vai aprendendo algumas coisas piores, né? Vai se especializando, né? E eu, como tinha, assim, uma vontade de fazer coisas que pudesse ter retorno maior, que tivesse... E também a questão do status, né? Porque um ladrãozinho, um trombadinho, é um nada, né? Agora, um ladrão de banco, ele já é, até hoje, né? Ele é visto com outros olhos. Você acha que, principalmente no meio, ele é mais respeitado? Sem dúvida nenhuma. Então, eu queria chegar nesse nível, né? Como um aluno quer chegar, né? Uma graduação. A universidade, a coisa... E se formar e depois continuar a fazer. Eu queria fazer isso dentro do submundo. E foi o que aconteceu. A partir dos 16 anos, eu já comecei a me envolver com quadrilhas que roubavam um banco, né? E aí eu fui aprendendo como é que funcionava. E como eu tinha muita coragem, né? Eu era muito atirado, assim, muito... Então eu fui. A primeira vez que perguntaram para mim se eu já tinha roubado algum banco, eu nunca tinha visto, né? Como que funcionava um roubo de banco. Mas eu falei que sabia, só para não falar que não sabia, né? Aí me levaram para mim a primeira vez. Aí deu certo, porque eu fui com aquela garra, aquela coisa toda. Aí o pessoal me aprovou, eu fui aprovado. A partir dali, eu continuei com outros pessoal, depois montei a minha própria quadrilha. Aí você passou a ser o líder da quadrilha. Aí eu recrutei alguns que já estavam comigo, outros que eu conheci, e a gente começou então a roubar nós mesmos. Foi quando eu fui preso. Eu fui preso em Porto Alegre, eu estava fugindo. Em Porto Alegre. Qual foi o crime que te fez ser levado para o Carandiru? Foi roubo a algum banco? Bancos. Banco. Esse momento que você foi preso e levado para o Carandiru, que quantia você roubou? Você lembra de como é que foi esse momento? Olha, nós tínhamos roubado na época, era o Banco Safra. E os irmãos Safra ofereceram, além do coisa, ofereceram um prêmio. É mesmo? Para quem pudesse pegar essa quadrilha que tinha roubado já 5 agências deles. Então, os policiais ficaram doidos, né? Porque além da questão vamos dizer assim, do caráter de prioridade que nós tínhamos, né? Da polícia prender a gente. Ainda tinha a cabeça a prêmio, literalmente, né, Edivaldo? Tinha um bônus, né? Para aqueles policiais. Então, os caras ficaram malucos atrás da gente. Nós tivemos uma sequência assim, houve uma troca de tiro. Um dos meus parceiros foi baleado e foi morto. E eu fugi e fui para lá em Porto Alegre. Em Porto Alegre. E fui preso lá em Porto Alegre, pela Polícia Paulista e a Polícia Gaúcha. Muito bem. Aí de lá te transferiram para São Paulo? De lá eu vim de avião, me trouxeram. Eu estava procuradíssimo, né? Saíram notícias populares aí naquela época, né? Direto. Que coisa. A mídia da época, né? Em cima. E aí eu fui preso lá e trazido para São Paulo. Já daqui fiquei no DEI com 3 dias, daí desci para o Carandiru. Aí foi para o Carandiru. E ali foi que começou toda a trajetória onde você enfrentou e liderou. Ele liderou, inclusive. Você viu que ele mesmo assumiu a característica de líder que ele tem e liderou algumas rebeliões de colocar fogo em colchões, que a gente vai conhecer um pouco mais daqui a pouco no próximo bloco. Quanto tempo você ficou no Carandiru? Olha, no Carandiru ao todo foram 14 anos. 14 anos. Lá. Tá. Porque eu tive ao todo 20 anos preso, né? Mas o restante foram nas outras penitenciárias do Estado, né? Foi no sistema prisional do Estado de São Paulo. Muito bem. Ali no Carandiru, a gente vai daqui a pouco conversar um pouquinho sobre alguns momentos, mas você algumas vezes, por liderar
a rebeliões, colocar fogo em colchões e tudo mais, foi para a solitária. Foi na solitária que você percebeu que era o momento de mudar de vida. Como é que foi isso antes da gente ir para o intervalo? Foi um fato que, assim, interessante, que nós tínhamos feito uma tentativa de fuga e já sabiam que era eu, né, que eu fui preso lá e que sabia que o cabeça era eu. Então eu fui isolado dos demais e fui colocado no RO, era o regime de observação. Era o mais complicado de todos, porque havia a cela forte, né, onde ficavam os que iam para o castigo, e tinha o RO, que era a solitária. Você não sabia quando era dia nem quando era noite, porque era no fundo, era no porão, lá do pavilhão. Até aqui a gente conversa sobre isso, Edivaldo, porque depois do intervalo é que você vai saber o que aconteceu dentro desse RO, dessa solitária, tudo escuro, onde não se sabia se era dia ou noite, se chovia ou se tinha sol. Isso. E foi ali que ele teve um momento em que decidiu mudar de vida. A gente conversa sobre isso daqui a pouquinho, não sai daí. Voltamos com análise direta, recebendo hoje o educador social Edivaldo Godoy. E você que está acompanhando o programa já sabe que agora vem um momento onde você vai descobrir a mudança de vida que o Edivaldo teve. Você que acabou de ligar, que está assistindo com a gente aí pelo HIT Notícias ou Análise Direta, esse programa hoje é muito especial, porque a gente está trazendo aqui a trajetória de vida do Edivaldo Godoy, que foi presidiário do Carandiru, enfrentou rebeliões, enfrentou um massacre e está aqui vivo para contar a história não só do que aconteceu lá dentro, mas da mudança de vida que ele teve e como essa mudança hoje o ajuda a tentar mudar outras vidas. Agora a gente conversava sobre a solitária. Você foi para a solitária depois de uma rebelião muito forte, não é isso? Onde vocês tinham tentado fugir. E lá dentro, o que aconteceu para que você decidisse mudar de vida? Aconteceu um fato assim, sabe, extraordinário. Uma coisa que ficou marcado na minha vida como um sinal de Deus. Porque eu estava ali já há quase 6 meses, né? E nós tínhamos direito todos os dias a 6 canecas de água. Era contada as canecas de água porque o regime daquele castigo era o mais forte que havia. Hoje em dia foi abolido, não existe mais ele. Mas nós tínhamos direito a 6 canecas de água. E quando dava 6 meses, nós tínhamos direito a ir para o sol. Nós não podíamos tomar o sol, porque senão ficávamos cegos. Porque você fica muito tempo no escuro. E depois vai para o sol. Depois você vai com a claridade do sol, então queima a retina. Então nós tínhamos direito de ficar onde pudesse bater o sol, a claridade, né? Há 6 meses. Depois voltava, mais 6 meses. E nesse dia eu estava com o olho fechado e revoltado, né? Porque estava 6 meses ali naquele castigo, sofrendo. E um carcereiro, um funcionário, me deu um exemplar do Novo Testamento, uma Bíblia pequena, e falou: olha, isso aí é mudança de vida, isso é para mudar a vida. Aí eu peguei assim, pensei que era até uma droga, alguma coisa que alguém havia mandado, né? E peguei, né, com aquela ansiedade, mas aí quando ele falou que era uma Bíblia, eu fiquei bravo. Falei, mas para que eu quero Bíblia aqui, né? Você lembra o nome desse carcereiro, Edivaldo? É o Sr. Jair. Depois a gente teve uma relação de amizade, sim. Que legal. Há algum tempo que a gente não se vê, porque eu fiquei sabendo que ele aposentou e foi para o interior, né? De certa forma, ele foi meio que um instrumento, não sei de que forma você vai ler isso, mas para a tua mudança de vida, né? Sem dúvida nenhuma. Foi um anjo de Deus que não só no meu caso, inclusive outras pessoas também, ele conseguiu ganhar outras vidas, né? Deus usou ele para que pudesse mudar a vida de outras pessoas também. Foi eu tenho certeza que está vivo, é uma pessoa assim, muito especial para Deus e para mim. E aí você pegou aquele Novo Testamento e aí começou a ler e gostou do que leu? No começo, como a claridade doía os olhos, né, eu comecei falei, vou tentar aqui. Aí comecei, né, lendo e me aborrecer. Falei, não, mas... Aí começou aquela coisa que começou a entrar no meu coração, sabe? Eu comecei, aí eu li o dia inteiro, eu gostava de ler, né? Eu gostava de ler, mas eu nunca li a Bíblia, eu nunca tinha lido a Bíblia. Mas eu gostava de ler gibi, né? Eu gostava, mesmo na rua, quando eu estava, eu gostava de ler gibi. Aí eu comecei a ler e aquilo foi entrando no meu coração, foi abrindo assim a minha mente. Aí eu comecei a ter ansiedade de poder ter momentos para poder ler. Como nós estávamos no RO e não havia eliminação, esse Sr. Jair, ele conseguiu que aqueles que quisessem ler a Bíblia podia ficar 1 hora
todos os dias para sair para esse lugar onde havia só os que queriam ler a Bíblia. Só para ler a Bíblia. Só para ler a Bíblia, para fazer. Então o diretor autorizou ele. Que coisa. Então a gente uns saíam para poder utilizar de forma indevida aquela hora, né? Só para sair mesmo. Mas para mim era importante aquela hora, porque eu conseguia ler o maior número de capítulos e versículos, né? Então aquilo que eu ia lendo, ia entrando no meu coração, ia abrindo a minha mente e fazendo a minha cabeça e fazendo a minha vida, sabe, mudar e eu raciocinar o quanto eu havia errado e o quanto de vida eu tinha para frente para fazer as coisas certas e poder consertar aquilo que eu havia feito de errado. Então foram horas, aquelas horas eram especiais, eram muito importantes para mim e eu consegui ali, fiquei mais 6 meses. E aí o diretor viu que eu estava, né, tranquilo, que nem no RO não estava, eu só estava lendo a Bíblia e de boa, não conversava mais com ninguém, porque o pessoal queria mandava mensagem, aquelas coisas, que existe isso dentro das prisões. Mas eu me isolei, mesmo lá dentro eu não queria mais contato. Aquele que liderava as rebeliões, de repente mudou e não queria mais participar dessas coisas. Impressionante. E foi acalmando o meu ânimo, foi mudando meu coração. E quando eu saí, eu entrei um líder perigoso, vamos dizer assim, e saiu um cristão, sabe, um inofensivo. Esse cara falou, você ficou maluco lá, chapou a cabeça, Godoy. Você tá lá dentro, você entrou tão... Né, nós estamos precisando de você aqui, que nós estamos com uma série de coisas para ser feita e estamos esperando a sua opinião para você... Eu falei, não, uma opinião eu tenho que ler aqui, que eu estou pesquisando aqui um negócio muito importante aqui, né? Mas isso é sobre um profeta, você é maluquice, Godoy? Eu falei, não, é uma coisa que para mim faz parte da minha vida agora, eu quero isso. Então, Edivaldo, isso aconteceu antes do massacre, essa tua mudança. Isso certamente mudou a tua forma de pensar na vida, não é isso? Acho que a partir do massacre você... Aliás, acho que é até importante a gente falar como é que você enfrentou o massacre com essa nova visão de vida, como é que você conseguiu sair vivo daquela situação? Então, justamente o que aconteceu foi que, assim, pouco tempo antes, foi uma coisa de um ano antes, se for ver, um ano antes de acontecer o massacre. Então, nós criamos depois, nós conseguimos criar alas, lugares onde as pessoas que queriam servir a Deus, pudessem morar juntas. Pudessem ter o xadrez, né? Como eu era uma liderança... E as pessoas, tinha muitos amigos, vamos dizer assim, que eram também líderes, então eles deram uma oportunidade para mim fazer isso. Falaram, então não pode mexer com ele, porque o cara mudou, ficou maluco, mas ele é amigo da gente. Né? Foi meu chefe. Eles te respeitavam. Então, ele quer uma xadrez, dá uma xadrez para ele. Ele quer levar os caras com ele, leva esses caras com ele. Deixa ele... E aí eu fui fazendo isso aí com o pessoal, com esse funcionário. Depois a gente fez contato aqui com o pessoal, para que nos mandassem Bíblias, mandassem literatura, né, evangélica, e aí alguns irmãos pudessem ir nos visitar aos domingos, né, porque a gente tinha fome e sede da palavra, né, a gente queria aprender, queria conhecer melhor. E nós então tínhamos, quando aconteceu a rebelião, nós já tinha 5 xadrez, que era evangélico. Então a gente conseguia... Foi o que aconteceu no dia, a gente conseguia muita coisa assim no sentido de tentar apaziguar, né? Tentar controlar, tentar diminuir a violência. E no dia que aconteceu, isso foi uma briga que houve no dia anterior, né? Por causa de droga. Morreu 4 pessoas, que eu me lembro. E aí houve a retaliação, porque havia a questão da Zona Sul, Zona Norte. Naquela época havia muito essa coisa, né? Hoje não tem mais isso aí, porque hoje em dia é uma coisa só. Criaram uma coisa esquisita aí e virou uma coisa só. Mas naquela época ainda havia essa disputa de regiões de São Paulo. E aconteceu por causa o massacre, foi consequência, não foi uma somatória dessa confusão. E então a gente conseguiu normalizar, mas no dia seguinte ela teve uma coisa muito pior. E aí não teve como controlar, não havia como, porque num pavilhão onde havia quase 1.500 homens, né? Muita coisa, né? São 5 andares, um prédio gigantesco, como era o pavilhão 9. Todos os pavilhões, né? Eram muito grandes os pavilhões. E o pavilhão 9 era o maior de todos. E aí resultou nessa barbárie que aconteceu, aí, essa coisa terrível, no qual ceifou
centenas de vidas, sem querer falar quem era culpado ou inocente, né? Mas se estavam ali sobre a guarda da justiça, o mínimo que se podia imaginar era que havia proteção, né? do Estado. Né? Uhum. Agora, no momento em que, eu não imagino, eu acho que ninguém pode imaginar, só você que assistiu é que sabe o que se passou naquele momento. Mas eu imagino que alguns guardas entraram atirando, enfim, como é que foi. Mas como é que você escapou desses tiros? Me parece que tem uma situação em que você se escondeu num buraco. Conta pra gente um pouquinho disso. O que aconteceu foi o seguinte, foi um corre-corre e como eles perderam a Polícia Militar, porque foram ali para lá vários batalhões, o Choque, a Rota, o GOI, toda a especialização da Polícia do Estado de São Paulo foi para lá. Foi tudo que tinha, até a Guarda Noturno foi para lá, acho que todo mundo que tinha um revólver foi para lá. E ali, cada batalhão, existe um comando, né? Existem os oficiais daqueles lá. E os soldados, eles respeitam os seus oficiais. E o que foi que aconteceu? Eles perderam o comando e matando, né, indiscriminadamente, colocando a arma dentro da cela e dando tiro à vontade, munição à vontade. Então o pessoal aproveitou para matar. E eu fui baleado na perna, no corre-corre eu fui baleado na perna, porque havia o pessoal do canil, os cães, né? E então eles iam cheirando o pessoal e em alguns casos o cara dando tiro de misericórdia. E eu caí, e caiu o Marquinho, ele ficou em cima de mim morto. Que era um dos seus amigos. Era um dos amigos. E aí eu fiquei como morto. Eu fiz de morto. Você fingiu que estava morto. Eu fingi de morto, mas baleado, como eu estava baleado, sangue na roupa toda, e aquele sangue, porque corria rios de sangue ali. Uhum. Porque a matança foi tão grande, parecia um matadouro, né? Um frigorífico, uma coisa assim. Uhum. Sangue escorrendo para todo lado e aquela correria, aquela coisa, um inferno. Quem assistiu o filme, aquele retrata mais ou menos. Eu trabalhei no filme, ajudei a montar mais ou menos como é que foi, né? A adaptação. Então a gente mais ou menos o que aconteceu. Mas a coisa foi terrível, foi uma coisa complicada e eu fiquei ali como morto até que a Polícia Militar saísse. Porque chegou uma hora eles cansaram de matar. Eles mesmo começaram a se... O que nós fizemos? O que aconteceu? Uhum. Cadê os soldados procurando os oficiais? Em vez dos oficiais procurar seus soldados, né? Por isso que é uma coisa assim meio que complicada essa questão do julgamento, porque não dá para dizer quem é o culpado, né? Envolve muita coisa nessa. Todos são culpados, não há inocente, não há ninguém. Isso. Edivaldo, a gente está caminhando para o encerramento do programa, mas foi muito importante trazer você aqui hoje para que a gente pudesse relatar o quanto você mudou de vida e o quanto isso tem sido importante para mudar outras vidas. O Edivaldo, ele estudou lá dentro do Carandiru, antes dessa situação toda, ele se formou no primeiro e no segundo grau e depois cursou Direito à Distância pela Universidade de Brasília, não é isso? UNB. E aí depois ele assistiu às aulas para validar isso aqui em São Paulo pela USP, hoje ele é um advogado. E aí decidiu fundar o Instituto Sou da Paz, que é um instituto que combate a violência. E você já deve certamente ter visto aí, o Edivaldo, através do Instituto, geralmente promove campanhas contra o armamento, contra a violência. Isso é muito importante. Mas eu queria, antes da gente encerrar, que você deixasse uma mensagem através da criação do Instituto, de tudo que você pôde aprender lá dentro, de tudo que Deus transformou a sua vida, né? É algo que só você pode dizer. Que você deixasse uma mensagem para as pessoas que de repente estão nessa vida, ou pessoas que estão nos assistindo que têm um filho, um parente que está nessa vida, ou que conhece um presidiário que está tentando uma nova chance, porque a gente sabe que o preconceito no Brasil é muito grande, que você deixasse não só o teu exemplo, mas uma mensagem para essas pessoas de que há sim possibilidade de uma vida nova. Olha, eu parto do princípio de que Deus nos dá todos os dias oportunidades, sabe, sem medida. Nós não costumamos dar para o próximo, sabe? Nós recebemos muito e damos pouco. Então nós temos que dar muito mais, sabe? A gente tem que abrir o nosso coração e sermos mais filhos de Deus, sabe? Ser canal de Deus, da forma que a gente recebe e repassar. Então se você teve uma bênção, recebeu tem recebido coisas importantes de Deus, repasse essas coisas. Se você tem recebido pouco, repasse muito, porque Deus vai te dar em dobro. Se você tem recebido muito, dê muito mais ainda. Dê oportunidade, ajude as pessoas, porque somente Deus é que vai poder julgar. Nós não podemos fazer isso, nós temos que proporcionar oportunidade. E aí, acontecendo isso, nós vamos estar abençoando a nossa família, os nossos amigos e a sociedade de modo geral. Então, a minha mensagem é sempre essa, é abrir o coração, sabe?
para que você possa ser canal de Deus, ser filho de Deus no sentido formal da palavra, sabe? E Deus te usar você para que você possa atingir outras vidas e mudar a realidade, sabe, dessa cidade, desse país e do mundo, por que não do mundo? Sendo o canal de Deus, sabe? Sendo um filho de Deus. Muito bem, Edivaldo. Olha, muito obrigado por sua presença. Parabéns pelo belo exemplo e como você soube usar tudo isso que você passou para levar essa mensagem de alegria, de paz, de renovação para as pessoas. O Edivaldo está escrevendo um livro e esse livro está previsto para ser lançado ano que vem. A gente não sabe bem, nem ele sabe bem quando. Mas assim que for lançado, ele volta aqui. A gente vai contar um pouco mais dessa história do Instituto Sou da Paz e tudo mais. E dizer para você o seguinte, essa história do Edivaldo é uma história muito importante. Baseie-se nela, sabendo que sempre há uma segunda chance, mas a gente precisa se agarrar a essa segunda chance e usar dela como caminho para uma vida nova. Mais uma vez, obrigado. A gente vai encerrar esse programa, Edivaldo. Faz o Sou da Paz, tem um símbolo que é o da pombinha. Como é que é? Nem eu sei fazer, acho que é assim. Vamos lá. Sou da Paz, e vocês têm uma palavra muito legal, né? Não preciso de guerra, como é que é? Sou da Paz, para que andar armado, não preciso disso, rapaz. Na campanha a gente usou muito legal. Principalmente, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, já que estamos encerrando o programa, e deixar o nosso contato. Claro, está aparecendo aí no vídeo, inclusive. Basta eu quero paz, @ig.com.br. O nosso telefone é 3392-2939 e você participe conosco, nos ajude. Venha somar. Vai ser muito importante, com certeza. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, obrigado a você que esteve com a gente. A gente se encontra no próximo Análise Direta. Até lá.